Antes de tudo, vamos entender o seguinte. Eu não gosto muito dessa palavra birra. Eu falo de birra? Falo. Eu uso esse termo aqui? Uso. Por quê? Porque é um termo que as pessoas entendem. Então eu preciso passar, né, essa informação, eu preciso falar de acordo com a linguagem que vocês entendem. Mas ao mesmo tempo eu também preciso informar a vocês que esse termo birra é um termo do senso comum. É um termo que a gente escuta, mas que na verdade não é exatamente o que as pessoas acham. Então a birra sim existe dentro do senso comum, mas ela nada mais é do que uma descarga emocional da criança. Ou seja, a criança ela passa por um momento de descontrole emocional, ela passa por alguma situação de frustração, de medo, de raiva, de tristeza. E aí ela reage diante a essa emoção. Quando essa criança ela passa por esse momento e ela reage, aí a gente dá um nome aí de birra, né? Que eu não gosto muito, mas vamos falar birra mesmo, porque aí vocês vão entender. Existem vários fatores que desencadeiam esse descontrole, que no caso é a birra. Alguns deles, né, que é o mais comum para desencadear uma birra, é a fase de desenvolvimento que seu filho se encontra. Ou seja, seu filho, quanto menor ele for, mais descontrole ele tem. Quanto menor ele for, mais ele vai chorar, mais ele vai se descontrolar, mais ele vai expressar as emoções de forma mais intensa e mais frequente. É esperado que crianças menores, crianças pequenas, menores quanto, Carol? Menores, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Essa criança se descontrola com muito mais intensidade e frequência do que era uma criança maior. Por quê? Ela ainda é um serzinho imaturo, neurologicamente falando, seu cérebro ainda é pouco desenvolvido, né? As questões cognitivas, as questões do controle inibitório dessa criança, né? O que é o controle inibitório? É essa capacidade dessa criança de se controlar, de ter o seu autocontrole. Então, se a criança ela se depara com uma frustração, ela vai ter muito menos facilidade, ela não vai ter tanta facilidade assim de ter um autocontrole comparado a uma criança com 5, 6 anos, 7 anos, que ela já tem esse controle inibitório um pouco mais desenvolvido, que é essa capacidade do cérebro de se controlar. A gente espera, assim, que as crianças elas se descontrolem e a gente espera, assim, que ocorram as birras. Porém, tá? Algumas crianças elas vão se descontrolar mais e outras menos. Por outros fatores também. Fatores do próprio temperamento dessa criança. Então, crianças que têm uma tendência a chorar mais. Tem crianças que são mais tranquilas. Tem crianças que têm uma tendência a exacerbar um pouco mais. A criança, quando ela é pequenininha, ela vai ter esse descontrole um pouco bem mais intenso, mais frequente, e o seu temperamento também. A depender do temperamento dessa criança, ela vai chorar mais, vai chorar menos. Essa criança ela vai expressar a raiva com muito mais frequência, às vezes, do que outra criança, que vai expressar às vezes a tristeza com muito mais frequência. Então, assim, cada criança ela vai ter seu modo e formato de se expressar. Mas, né, tem um outro ponto que é importante também a gente se atentar, que é o seguinte: a resposta dos pais diante ao descontrole da criança pode reforçar esse descontrole, ou seja, intensificar esse controle, ou melhorar e essa criança desenvolver habilidades de autocontrole. O que eu quero dizer com isso? Eu falei que é esperado, sim, que algumas crianças elas tenham descontroles e tenham comportamentos disruptivos, né? Esses comportamentos, esses rompantes. Só que a depender da resposta desses pais, como esses pais, eles lidam com essa situação, pode ou não ajudar essa criança a lidar com essa emoção e diminuir, consequentemente, ou aumentar, a depender da forma como esses pais respondem a essa criança, aumentar ou diminuir a frequência e a intensidade desses descontroles. E eu sempre falo o seguinte: a gente não tem como, nós como adultos, não podemos cobrar e nem esperar que não ocorra ou que, mesmo a gente direcionando e orientando, nunca mais vai acontecer uma birra, certo? Então, assim, o seu papel como pai e mãe é de, sim, ensinar essa criança a lidar com a emoção da raiva, da tristeza, da frustração, lidar com essas emoções, externalizar essas emoções de forma
positiva, né? Não saindo batendo nas pessoas ou quebrando objetos ou saindo chutando porta, mas ensinando essa criança a lidar com a raiva e externalizando essa raiva e lidando com essa raiva de forma positiva, certo? Mas não com a expectativa de que seu filho nunca mais vai fazer. Por quê? Porque como eu disse inicialmente para vocês, a criança, ela ainda não tem essa capacidade de ter um autocontrole tão complexo quanto nós. E eu vou ainda lembrar vocês que nós adultos também nos descontrolamos, não é verdade? Em alguns momentos. Não existe ninguém perfeito. Você pode ser a pessoa mais, sabe, aquela pessoa leve, tranquila, calma, mas em algum momento você pode ter o seu descontrole. Você pode externalizar, às vezes, uma frustração de uma forma mais intensa. Então, se nós adultos, a gente cai, a gente falha, a gente erra, por que os pais, às vezes, criam expectativas de que as crianças, elas nunca mais, se você ensina, você espera que o seu filho nunca mais tenha esse comportamento? Não. Agora, a gente espera, claro, que esses comportamentos de birra, de descontrole, diminua com a frequência e diminua a intensidade ao longo do desenvolvimento. A gente espera que as crianças, ao longo do desenvolvimento, diminuam essa frequência, essa intensidade do descontrole. Mas, se esses pais não ensinam habilidades emocionais para essa criança, ou seja, habilidades para essa criança lidar com a raiva, lidar com a tristeza, lidar com a frustração, lidar com o não. Se esses pais não ensinam como essas crianças devem lidar com essa emoção, como é que elas podem obter o autocontrole, como é que elas podem externalizar, às vezes, essa raiva e essa frustração sem machucar o outro, essas crianças, elas podem até ter 6, 7, 8 anos e elas vão ter, sim, comportamentos intensos e frequentes. Do mesmo jeito que uma criança de 2, 3 anos. E é o que muito aparece na clínica. Crianças maiores com baixa habilidade emocional, porque não sabem lidar com as suas próprias emoções. A gente fala isso de inteligência emocional. Baixa inteligência emocional de lidar com as suas emoções, não sabe gerenciar essas emoções, porque não foi ensinado desde cedo. Os pais não conseguiram transmitir, ensinar e orientar e direcionar para que essa criança conseguisse lidar com essas próprias emoções. Por isso que nós vemos crianças, sim, maiores, tendo comportamentos de crianças de 3 anos, de 4 anos, tendo descontroles intensos e frequentes. E aí, nesses casos, nós precisamos, sim, uma atenção. Nós precisamos, sim, ter uma atenção. E aí, nesse sentido, que um profissional, ele é fundamental para te orientar e também em muitas situações como essa, por exemplo, uma criança de 6 anos, 7 anos que está tendo muito descontrole de forma intensa e frequente, essa criança também precisa de um acompanhamento de um profissional, certo?